Bíblia Sagrada em áudio português Números, páginas 51 a 55, Bíblia Sagrada completa Livro dos Números. Como ler a Bíblia inteira. Quanto a isso não há segredos. O truque é ler um pouquinho de cada vez. Você pode estabelecer uma meta pequena, uma quantidade definida de páginas que vai ler a cada dia. Faça o possível para atingir essa meta todos os dias. Suponha que você estabeleça uma meta de ler 5 páginas por dia. A última edição da Bíblia que eu li, a Bíblia do Peregrino, tem 3.065 páginas. Se você ler 5 páginas por dia, levará cerca de 20 meses ou 613 dias. Se quiser ler a Bíblia como sugerido acima, você entrará no grupo de 42% de brasileiros que já leram a Bíblia. Você pode e deve ao menos tentar ler todas as páginas da Bíblia ao menos uma vez na vida. Esta série de vídeos tem a intenção de te ajudar nessa tarefa. Veja todos os vídeos e aprenda com a sabedoria divina. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Moisés comunicou tudo aos israelitas, exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado. Validade e anulação de votos. Moisés falou aos chefes tribais dos israelitas: eis o que o Senhor ordenou: se um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento impondo a si mesmo qualquer obrigação, não deverá violar sua palavra. Cumprirá exatamente o que prometeu. Se uma mulher, enquanto ainda solteira na casa do pai, fizer um voto ao Senhor ou assumir qualquer obrigação, e o pai, sabendo do voto ou da obrigação contraída, nada diz, qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído serão válidos. Se, porém, ao tomar conhecimento, o pai a desaprovar, qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído serão nulos. O Senhor lhe perdoará, porque o pai a desaprovou. Se, ao casar, estiver ligada por algum voto ou por alguma palavra precipitada que deixou escapar dos lábios, os votos e as obrigações que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao tomar conhecimento do fato, ficar calado. Mas, se o marido, ao tomar conhecimento do fato, a desaprovar, anula o voto que ela se impôs e a palavra precipitada que deixou escapar dos lábios e com a qual se vinculou, e o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva, ou de uma mulher repudiada, e qualquer obrigação que contrair serão válidos. Se uma mulher, vivendo na casa do marido, fizer um voto, ou por juramento se obrigar a alguma coisa, qualquer voto ou obrigação que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao saber do fato, ficar calado e não a desaprovar. Mas, se o marido, ao tomar conhecimento, os anular, ficará invalidado tudo o que verbalmente tiver prometido em seus votos e obrigações. Seu marido os anulou, e o Senhor lhe perdoará. Qualquer voto ou juramento que fizer, obrigando-se a jejuar, o marido os poderá ratificar ou anular. Mas se o marido ficar calado por vários dias, ratifica todos os votos que tiver feito e as obrigações que tiver contraído, ratifica-os porque, tendo deles conhecimento, calou-se. Se os anular algum tempo depois, será ele o responsável pela culpa da mulher. São essas as leis que o Senhor deu a Moisés, válidas entre marido e mulher, entre pai e filha, enquanto esta viver solteira na casa do pai. Represália contra os madianitas. O Senhor falou a Moisés: executa a vingança dos israelitas contra os madianitas. Depois irás reunir-te ao teu povo. Moisés falou ao povo: armai dentre vós homens para a guerra, a fim de atacar os madianitas e exercer contra eles a vingança do Senhor. Enviareis para a guerra 1.000 homens de cada uma das tribos de Israel. Foram assim recrutados entre as tropas de Israel 1.000 homens de cada tribo, isto é, 12.000 homens prontos para o combate. Moisés enviou para a guerra 1.000 homens por tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava consigo os objetos sagrados e as trombetas de alarme. Travaram combate contra Madiã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os que tombaram, estávamos 5 reis de Madiã: Evi, Recém, Siur, Uri e Rebe. Passaram a espada inclusive Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram como cativas de guerra as mulheres e as crianças madianitas, e saquearam todos os animais domésticos e os bens. Incendiaram todas as cidades habitadas e os acampamentos, levaram todos os despojos e tudo o que era presa humana ou animal.
Conduziram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel os prisioneiros, a presa e os despojos para o acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. Moisés enfureceu-se contra os oficiais do exército, chefes de 1.000 e de 100, que retornaram do campo de batalha, e disse-lhes: Por que deixastes vivas todas as mulheres? Foram elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor no caso de Fégor e provocaram a mortandade na comunidade do Senhor. Matai, portanto, todos os meninos, bem como todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem. As meninas, porém, que não tiveram relações com homem, conservai-as vivas para vós. Quanto a vós, acampai fora do acampamento durante 7 dias. Quem de vós, ou dos prisioneiros, matou algum homem ou tocou num morto, deve purificar-se ao 3º e ao 7º dia. Purificai também todas as vestes, artefatos de couro, tecidos feitos de pelos de cabra e objetos de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham participado no combate: Esta é a determinação da lei que o Senhor prescreveu a Moisés: o ouro, a prata, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo o que suporta o fogo, deveis passar pelo fogo para que seja purificado. Contudo deverá ser purificado também com água de purificação. O que não suportar o fogo, fareis passar pela água. No 7º dia lavareis vossas vestes e ficareis puros. Depois podereis entrar no acampamento. A partilha do saque o Senhor falou a Moisés, com o sacerdote Eleazar e todos os chefes da comunidade, fez um levantamento de tudo o que foi tomado, incluindo as pessoas e os animais. Repartirás tudo entre os combatentes que foram à guerra e o resto da comunidade. Dos expedicionários que foram à guerra cobrarás para o Senhor uma taxa de 1 por 500 sobre homens, bois, jumentos ou ovelhas. Tu a tirarás da metade que lhes pertence e a entregarás ao sacerdote Eleazar, como tributo ao Senhor. Da metade que cabe aos israelitas cobrarás uma taxa de 1 por 50 sobre homens, bois, jumentos, ovelhas e animais de qualquer espécie, e a entregarás aos levitas que cuidam do serviço da morada do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O que foi capturado, o que resultou do saque feito pelas tropas combatentes, chegou a 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos, e 32.000 vidas humanas ao todo, isto é, mulheres que não haviam conhecido homem. A metade, ou seja, a parte que coube aos expedicionários, somou um total de 337.500 ovelhas, sendo 675 ovelhas o tributo para o Senhor, 36.000 bois, sendo 72 bois o tributo para o Senhor, 30.500 jumentos, sendo 61 jumentos o tributo para o Senhor, 16.000 vidas humanas, sendo 32 pessoas o tributo para o Senhor. Moisés entregou a Eleazar o tributo reservado para o Senhor, conforme o Senhor lhe tinha ordenado. Da outra metade destinada aos israelitas, que Moisés separou da metade pertencente aos combatentes, isto é, da metade que tocava à comunidade, incluindo 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos, 16.000 pessoas, desta metade destinada aos israelitas, Moisés cobrou a taxa de 1 por 50 sobre homens e animais, e entregou-a aos levitas encarregados do serviço da morada do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Oferta dos oficiais. Então os oficiais das tropas, chefes de 1.000 e de 100, apresentaram-se a Moisés e lhe disseram: Teus servos fizeram a contagem dos soldados que comandaram, e não falta ninguém. Por isso trazemos, como oferta ao Senhor, os objetos de ouro que cada um de nós achou, braceletes, correntes, anéis, brincos e colares, para fazer a expiação por nós mesmos diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro, composto de objetos bem trabalhados. O total do ouro recolhido como tributo ao Senhor pelos comandantes de milhares e de centenas pesou cerca de 170 quilos. Os soldados ficaram com o ouro que cada um saqueou.
Tendo recebido o ouro dos chefes de 1000 e de 100, Moisés e o sacerdote Eleazar levaram-no para a tenda do encontro, como memorial dos israelitas diante do Senhor. As tribos do além-Jordão, os Rubenitas e os Gaditas possuíam numerosos e bem nutridos rebanhos. Vendo que as terras de Jazer e de Galaade eram um lugar próprio para gado, dirigiram-se a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos chefes da comunidade e disseram: Atarô, Dibom, Jazer, Nenra, Esebom, Eleale, Sebã, Nebo, Beon, terras que o Senhor subjugou diante da comunidade de Israel, são próprias para a pecuária, e teus servos têm rebanhos. Se, pois, disseram eles, teus servos tiverem tua aprovação, então que esta terra nos seja dada em propriedade, e não nos faças atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos Gaditas e aos Rubenitas: Então vossos irmãos iriam à guerra, enquanto vós permaneceríeis aqui? Por que desencorajais os israelitas para não passarem a terra que o Senhor lhes dá? Assim já fizeram vossos pais, quando eu os enviei de Cades-Barne para examinar a terra. Subiram até a torrente dos cachos e, depois de verem a terra, desencorajaram os israelitas para que não entrassem na terra que o Senhor lhes queria dar. Naquele dia, a ira do Senhor inflamou-se, e ele jurou: Nenhum dos homens que saíram do Egito com mais de 20 anos verá a terra que prometia a Abraão, Isaque e Jacó, por não me terem seguido fielmente, exceto Calebe filho de Jefoné, o Cenézeu, e Josué filho de Num, que seguiram fielmente o Senhor. O Senhor, inflamado de ira contra Israel, os fez vaguear pelo deserto durante 40 anos, até extinguir-se toda a geração que fez o mal aos olhos do Senhor. E agora, corja de pecadores, surgistes vós no lugar de vossos pais para exacerbar ainda mais o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se desistirdes de segui-lo, ele prolongará a permanência de Israel no deserto, e vós sereis a causa da ruína de todo este povo. Mas eles se aproximaram de Moisés e disseram: Construiremos aqui currais para nossos rebanhos e cidades para os nossos filhos. Mas nós mesmos estaremos prontos para marchar armados na frente dos israelitas, até os termos introduzido no lugar que hão de ocupar. Enquanto isso, nossos filhos ficarão em cidades fortificadas, protegidos contra os habitantes do país. Não voltaremos às nossas casas antes de cada israelita ter tomado posse de sua herança. Nada queremos possuir com eles do outro lado do Jordão ou mais além, uma vez que achamos a herança que queríamos do lado oriental do Jordão. Moisés respondeu: Se assim procederdes, se diante do Senhor marchardes prontos para o combate e todos armados passardes o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor tenha expulsado os inimigos de sua frente e o país lhe estiver sujeito, então podereis voltar. Só então estareis livres do compromisso com o Senhor e com Israel, e esta terra será propriedade vossa diante do Senhor. Se assim não fizerdes, estareis pecando contra o Senhor. Ficai sabendo que sofrereis as consequências do vosso pecado. Construí, pois, cidades para os vossos filhos e currais para as ovelhas, e cumpri o que prometestes. Os Gaditas e os Rubenitas disseram a Moisés: Teus servos farão tudo o que lhes mandas. Nossos filhos e nossas mulheres, os rebanhos e todo o nosso gado ficarão aqui nas cidades de Galaade. Nós, teus servos, todos armados para combater diante do Senhor, atravessaremos o rio Jordão, conforme tuas ordens. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num e aos chefes de casa das tribos israelitas. Moisés lhes disse: Se todos os Gaditas e os Rubenitas passarem convosco o Jordão armados para combaterem diante do Senhor, uma vez dominado o país, lhes dareis a terra de Galaade como propriedade. Mas, se não passarem o Jordão armados, receberão uma propriedade convosco na terra de Canaã. Os Gaditas e os Rubenitas responderam: Faremos o que o Senhor disse a teus servos. Passaremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, mas a nossa propriedade hereditária ficará no além-Jordão. Moisés deu aos Gaditas, aos Rubenitas e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades e o território próximo às cidades. Os Gaditas reconstruíram Dibom, Atarô, Aroer, Atrote-Sofã, Jazer, Jegbaa,
Bet-Nenra e Bet-Arã, cidades fortificadas, e fizeram currais para as ovelhas. Os Rubenitas reconstruíram Esebom, Eleale, Cariataim, Nebo e Baal-Meon, cujos nomes foram mudados, e Sabama. Com efeito, eles deram nomes novos às cidades que reconstruíram. Os descendentes de Maquir filho de Manasses invadiram e conquistaram a região de Galaade, expulsando os amorreus que ali viviam. Moisés deu a região de Galaade a Maquir filho de Manassés, que se estabeleceu ali. Jair filho de Manasses invadiu e conquistou também os povoados, a que chamou, povoados de Jair. Nobe invadiu e conquistou Canate e os povoados vizinhos, e chamou-a com o seu próprio nome, Nobe. Etapas do Egito até o Jordão. Fim do livro dos Números, páginas 51 a 55. Obrigada por assistir este vídeo. Veja a playlist com outros vídeos desta série no card que aparece em sua tela. Se chegou até este momento do vídeo, comente aí embaixo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Até o próximo vídeo.